Olá, pessoas, tudo bem? Hoje na nossa aula de ética nós vamos falar sobre alguns conteúdos, alguns conceitos básicos. Então, primeiro, o que é ética, Ética vem do grego e quer dizer conduta, modo de ser, E aí vocês vão ver que a ética ela consiste em um conjunto de normas. Então, é o caráter do indivíduo. E aí, a ética ela não é uma lei, As pessoas não vão sofrer penalidades por causa, de algum tipo de conduta ética, E aí vocês vão ver que ela também é um estudo reflexivo, Além de ser o comportamento humano e vai gerar as regras morais, que vai refletir, nos valores morais da humanidade. E isso vai definir certas condutas e vai gerar, por exemplo, os códigos de éticas profissionais. Então, toda profissão tem o código de ética profissional. E aí, o que vocês vão reparar? É claro que aqui eu falo que ela não é uma lei, só que hoje o código de ética profissional, ele vai ser aonde vai ser o embasamento para a pessoa ser julgada, naquilo que ela cometeu. Então, por exemplo, o profissional, ele administrou vaselina na criança, na veia da criança, a criança foi a óbito por causa disso. Isso foi uma imprudência, isso foi uma negligência. Na próxima aula nós vamos falar sobre esses conceitos. E aí, isso ela vai ser julgada nesse processo. Então, dentro do código de ética. Mas você, a sua ética, a sua conduta, o seu valor, isso a gente não julga, tá? E aí, quando a gente fala das características fundamentais da ética, nós falamos de vários, pontos, por exemplo, a moralidade. Então, o que você, a sua decisão, as suas ações, as suas escolhas, é você ser moral, E o altruísmo, então aquela preocupação com o outro, de uma forma espontânea, com vontade, sem querer, com inveja, com prejudicar, A virtude humana, ela é muito importante porque é onde a gente mostra a nossa autenticidade, isso que você é, a forma que você vive. A solidariedade, a pessoa solidária, a nossa profissão hoje, vocês vão observar quando vocês estiverem na prática, que nós temos que ser muito solidários. Isso é da nossa profissão. A enfermagem, a gente doa, eu dou aquilo que eu estou fazendo. Isso não é só também, claro, na profissão, mas no nosso dia a dia mesmo, coisas mínimas que a gente faz. Quando a gente é solidário, a gente tem uma retribuição muito grande, A consciência do que você é, do que você faz, você tem percepção daquilo que você está fazendo. Eu sei que se eu chegar ali e eu administrar um medicamento errado, e eu tô ciente que esse medicamento é errado, eu sei que isso pode gerar complicações, Eu posso levar o paciente a óbito, eu posso ter sequelas nesse paciente, então a gente tem que ter consciência daquilo que a gente faz. Além disso, a responsabilidade, assumir aquilo que você fez. Eu administrei o medicamento errado, então assume aquilo que você fez, a gente precisa assumir, isso é ser ético. E aí, a gente fala então da moral. Então, o que é a moral? A moral vem do latim, quer dizer moralis, e é os costumes. E aí, vocês vão ver que são o conjunto, de princípio de costumes, é o comportamento do indivíduo, o seu valor próprio. E aqui vai gerar através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. Então, é um vínculo. Isso acontece, junto ali, é um processo. E aí nós vamos ter, os julgamentos, vamos ver se aquilo vai ser realmente aceito. E aí eu vou estar entre o meio social, eu tenho uma cultura. Então imagina comigo o seguinte, falando das práticas culturais em si,
Hoje você decidiu que você vai embora do país. Imagina um país aí que você vai morar. Só que você está indo morar, você não está indo a passeio. Porque a passeio, gente, é tudo diversão. Você está conhecendo, se acontecer alguma coisa, você não está nem aí para nada, você está aproveitando. Mas agora você está indo para morar. Imagina comigo, a cultura é diferente, a comida é diferente, a língua é diferente, as casas, a temperatura, então o clima, tudo é diferente. Imagina você ter que adaptar isso. E, além do mais, pessoas novas. Isso daí é a moral, é o saber, é aquela cultura que vem. Lá eles já têm uma forma de viver, uma forma... lá, 6 horas da tarde, já tá todo mundo em casa, por causa do frio, e todo mundo dormir. 6 horas da tarde, agora que você tava arrumando para ir para organizar as coisas. Tá vendo, então? Aqui a gente levanta às 6 horas da manhã para entrar no serviço 7, 8 horas. Alguns países a vida começa às 10, 11 horas da manhã e para à noite, meia-noite. Tá vendo a diferença? E aí a moral, eu tenho que aprender esses costumes, né? E aí, quando a gente fala então sobre a ética profissional. A ética profissional é o conjunto de valores no seu serviço. Então, eu sei que eu tenho que ter uma conduta no meu serviço que eu faça de forma correta, né, para que eu seja bem-sucedido na minha área profissional. Então, é o comportamento profissional na organização. Isso vai fazer com que você desenvolva muito na sua carreira e você se torne ainda mais, né, um melhor profissional. E aí, dentro disso, eu preciso de uma conduta ética para que eu tenha mais respeito, que eu tenha mais credibilidade, mais confiança e que eu seja reconhecido. Eu vou falar só para vocês terem uma noção quanto a isso. Uma vez eu trabalhei em uma instituição e aí eu cuidava de um senhor, ele já estava na faixa de quase uns 100 anos. E nessa época eu estava trabalhando como técnica de enfermagem, porque eu também sou técnica, além de enfermeira, né? E aí eu dei o banho dele, fiz a barba dele, ele brincava ainda, estava muito meio que confuso. E aí ele falava que não podia fazer o bigode, porque se eu fizesse o bigode e tal, não sei o quê. Quando esse senhor ele veio a óbito, mais ou menos um mês depois, as filhas dele foi lá para fazer o agradecimento para mim e para mais 2 colegas de serviço. Então agradeceram, né? Deu um presente para nós. E aí eu lembro disso, que foi um marco muito grande. A minha chefe, né, foi junto dela, porque a instituição não aceitava que a gente ganhasse coisas de paciente e acompanhante, então tinha que estar junto, né, porque ela fazia questão disso, a filha do acompanhante, do paciente. E aí o que ela fez? Ela fez na hora que tava, não sei o que, parabenizou, falou que nós fomos excelentes, tal, não sei o que. A minha chefe virou e falou assim, vocês não fizeram mais que obrigação de vocês. Na época, eu fiquei horrorizada com isso. Falei, gente, como que uma mulher fala um trem desse, né? A gente todo empolgado e fala isso. Hoje eu entendo, hoje eu fiz mais do que minha obrigação. Porque isso é a minha conduta profissional. Eu tô lá para cuidar. Eu tô lá para executar aquilo que eu fiz. Então, isso daí, eu fui gentil, eu criei um vínculo, eu cuidei de forma correta. Então, isso é minha ética profissional. Eu fiz mais do que a minha obrigação. Então, muitas das vezes, talvez você escute isso, mas depois você para pensar e observa. Dentro das instituições, muitas das vezes a gente faz isso. A gente talvez era para ser um elogio, claro que um elogio extremamente importante e tem que ser feito. Só que tem hora que a gente sabe que aquilo, você quer alguma coisa, nossa, eu quero ser reconhecido por aquilo. Mas você não tem que ser reconhecido por aquilo, porque talvez aquilo é sua obrigação, né? Aquilo faz parte do seu serviço. A gente tem que buscar outras coisas para ser reconhecido. A gente tem que ser um profissional de destaque, né? E aí,
Junto a isso, então, dentro das unidades, eu tenho, né, o código de ética, que ele é para isso, para mim saber o que eu posso e o que eu não posso. Se você tem que entrar no serviço 7 horas da manhã e tem que sair às 19, isso faz parte da sua conduta ética dentro da unidade, né? Dentro da sua profissão. Então, eu tenho que cumprir, né? E isso vai fazer com que eu faça adaptações dentro do meu meio e que a minha convivência seja extremamente importante, né? E que eu saiba adequar a isso. E aí, o profissional ético, vocês vão ver que ele é admirado. Ele é admirado, ele não é invejado. Aqueles que têm inveja de quando a gente é um excelente profissional, não é aquele que você não tem nem que preocupar com ele. Sabe por que eu falo isso? Muitas das vezes a gente tem pessoas que escoram na gente. Você observa isso, claro que agora nós estamos online. Mas quando a gente estuda, dá pra ver. A gente carrega os colegas, faço atividades para eles, dou para eles. Isso daí a gente não deve ocorrer, né? Por quê? Porque isso já mostra. Por que eu vou carregar? Se eu tô carregando ele aqui na sala de aula, imagina quando a gente for trabalhar e nós estamos trabalhando junto, eu vou carregar ele. Ninguém tem que ofuscar o brilho de ninguém. Cada um tem que fazer o seu trabalho, né? E aí, uma coisa que vocês têm que evitar, gente, evitar. É igual eu falei, um ponto muito importante. A gente escuta mais e fala menos. Fofoca, mentira, desejo de prejudicar o colega, são tudo aspecto negativo que vai implicar na sua ética profissional. Aí você é mandado embora por causa disso, e aí? Fui mandado embora por causa de uma besteira. Você acha que as unidades, principalmente hospitais, né, que agora a gente vai focar nessa questão, hospitais eles comunicam um com o outro. Então essa comunicação, por que o fulano foi mandado embora daí do seu hospital, fulano? Ah, foi mandado embora por causa de fofoca, porque queria prejudicar o colega. Você acha que você vai conseguir emprego em outro lugar? Então a gente não existe isso. A gente lá fora ele é seu inimigo, mas aqui dentro ele é seu melhor amigo. E a gente tem que aprender isso. E aí, eu pus 10 dicas, né, da construção de uma postura ética do trabalho. Muito importante. Primeiro, você tem que ser honesto. Você tem que ser honesto com você e você tem que ser honesto com o outro. E aí, respeito e sigilo. Sigilo é uma palavra que dentro da unidade vocês vão fazer um juramento, né, daqui um ano, vamos pôr mais ou menos assim, que vocês vão só escutar e não vai falar nada. Sigilo é uma coisa muito importante dentro da enfermagem e nós vamos pontuar muito isso ao longo do semestre. Outra coisa, comprometimento. Se você prometeu que você vai fazer aquilo, você tem que cumprir. Você tem que fazer. Outra coisa, prudência. Vai com calma. Não acha que é porque você tá abalando lá na balada, não, que você tá arrasando, que você pode fazer as coisas de qualquer jeito. A humildade é muito importante, gente. A gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber falar na hora certa. E se você tiver errado, você tem que aceitar aquilo que você errou. E aí, não prometa aquilo que você não possa cumprir. Isso daí é uma coisa que todo mundo peca. Imagina eu prometer para vocês assim, é promessa, que eu não vou dar prova. Vocês não vão ter prova. Todo mundo já tem 30 na média. Na verdade, tá todo mundo já lá no 3º módulo. Eu posso cumprir isso? Não posso. Porque todo mundo, eu tenho regras dentro da instituição e aí vocês precisam da disciplina. Então, não tem como eu já mandar vocês pro 3º módulo. Eu não posso cumprir. Outra coisa, saiba fazer e receber críticas. Ninguém é perfeito. Então, eu posso receber as críticas, sim. Isso é bom que vai te construir um profissional melhor. E não é nem uma pessoa, eu estou falando como profissional. Outra coisa, reconheça o mérito alheio. Seu colega recebeu uma bonificação,
recebeu um prêmio, recebeu um elogio, você sabe que ele fez certo, reconheça aquilo, não fica com inveja, não fica querendo, desejando mal, que aquilo deveria ser seu. O que for seu vai ser seu na hora que for sua vez, entendeu? Então a gente é muito importante. Outra coisa, respeita a privacidade. Matéria de clínica médica ontem, lembra que eu comentei da questão, por exemplo, do banho do leito, né? Ontem não, porque talvez você não está assistindo esse vídeo, né, na sequência. Mas na matéria de clínica médica eu falei do sigilo, do respeito relacionado ao banho. A gente tem que respeitar a privacidade do outro. Então eu tenho que saber preservar aquilo. Muito importante isso. E outra coisa, evite fofocas. Gente, a fofoca é um mal muito grande. Já tive vários conhecidos que foram mandados embora por causa de fofoca. E o pior, ele não estava no meio da fofoca, mas conseguiram vincular e olha aí, foi mandado embora. Então a gente tem que ter, né, um cuidado muito grande com isso. Se você seguir essas regras tudo de forma correta, eu garanto para vocês que vocês serão excelentes profissionais. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro. Estou deixando duas chargezinhas no slides para vocês verem. E eu quero que vocês pensem um pouquinho no que vocês entenderam dessa charge e o que vincula ao nosso tema hoje sobre a ética, sobre a moral, né, a ética no trabalho, certo? Na próxima aula nós iremos falar sobre as condutas que acontecem dentro da profissão, certo? Espero vocês. Se gostou desse vídeo, curte aí pra gente, tá bom? Até mais!